palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53, dos versos 3 a 12, diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos nesta manhã, cuja lembrança é da tua ressurreição. O nosso Senhor vive eternamente. Aleluia! Nós te bendizemos, Senhor. Nós te rendemos graças. Nós reconhecemos a tua soberania, o teu domínio, o teu governo, a vitória sobre a morte. E nós nos alegramos pela esperança que nós temos do Senhor.
Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tamanha bondade, por tamanho amor, tamanha misericórdia. Senhor, receba a nossa oração, a nossa adoração nesta manhã bendita que o Senhor preparou para nós. Seja com as nossas casas, com os nossos irmãos que estão espalhados por toda a cidade, país e mundo, neste momento onde cultuamos, ainda que por esta tecnologia, mas nós a fazemos de forma sincera do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe mais uma vez com a porção da Tua viva palavra. E nós estamos debaixo da Tua vontade, nos submetemos a ela, reconhecendo que ela é boa, perfeita e agradável, e desta forma a melhor vontade para nós. Nós Te amamos, Senhor, e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá na glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive para sempre. Estamos nesta manhã de Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo. E neste momento, nós teremos a palavra de Deus, que será ministrada pelo pastor Paulo Sérgio. Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para deixar essa palavra bíblica nesse domingo, chamado Domingo de Páscoa, quando celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. É um momento significativo para nós cristãos,
e para nós evangélicos é um momento maravilhoso. E nós queremos então deixar a todos quantos nos ouvem, nos veem nesse momento, uma palavra bíblica voltada para esse contexto da ressurreição de Cristo Jesus. E para isso eu quero ler do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44, indo até o final do capítulo, uma palavra bíblica e esse texto tendo como base para a mensagem que eu quero deixar com cada um de vocês. E o texto diz assim: disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Que texto maravilhoso, não é? O evangelista Lucas, ele tem o término do seu livro, da sua narrativa, nesse contexto, nesse episódio maravilhoso da volta de Cristo Jesus, assunto aos céus, depois de ressuscitado. E aqui nós queremos, sem pretensão alguma de rebuscar uma homilética, mas de deixar uma palavra do meu coração mesmo e me prender mais ao texto, para você que professa fé em Cristo Jesus e sabe que o grande acontecimento da ressurreição faz toda a diferença em nossa vida. Nós não estávamos lá com aqueles discípulos, mas nós temos experimentado isso em nossa vida. E o texto diz que Jesus, claramente, ele deixou para os discípulos uma noção de que tudo apontava para que ele fosse até a cruz. E a preparação desse grupo apostólico e das pessoas que o seguiam naqueles primeiros dias do seu ministério, dia a dia, passo a passo, ele foi deixando bem claro de que o objetivo dele era chegar até a cruz. Era ir até Jerusalém e naquela sexta-feira, naquele dia marcante para aquela cidade que jamais ela esqueceria. Tanto é que séculos se passaram e nós ainda temos a narrativa, nós temos a nítida noção da importância do episódio da crucificação de Cristo Jesus naquele Monte Caveira, nos arredores de Jerusalém. E Jesus deixava isso claro para os discípulos. É claro que eles não entendiam tão bem assim. Quando Jesus começava a falar sobre que era necessário que ele morresse e que ao terceiro dia ressuscitasse, aquilo não caía bem aos ouvidos dos seus discípulos. Mas ele lembra muito bem como narra aqui o evangelista Lucas. Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito. Primeiramente na lei de Moisés. Note que lá desde o Antigo Testamento, no Pentateuco, quando nós temos a expressão desses livros que Moisés escreveu, nós temos a indicação clara daquele que nasceria e que ele esmagaria a cabeça da serpente, isso é promessa em Gênesis.
E esse aí é Cristo Jesus que morreria por nós e que ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso que Paulo, escrevendo lá sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Por quê? Porque Jesus, ele mesmo fez com que a morte morresse através da morte dele. Não é? Por isso que há um livretozinho, se você depois puder ter acesso, não é? A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Até a própria morte teve a sua morte. E essa promessa não foi daqueles tempos de Cristo. Lá no Antigo Testamento, lá nós já tínhamos a promessa de que haveria um que nasceria com um propósito definido por Deus para trazer vida abundante à humanidade, para fazer o conserto daquilo que o homem tinha desconcertado com o que nós chamamos de pecado original que aconteceu no Éden. E temos também a expressão dos profetas. Os profetas, todos eles que falaram de Cristo, eles apontavam para o nascimento de Jesus. Eles, inclusive, apontavam para a morte de Jesus. Eles, inclusive, apontavam para a ressurreição também de Jesus. É impressionante que Jó, o livro de Jó é um dos livros mais antigos, a narrativa, de Jó, porque Jó foi contemporâneo de Abraão, e Jó deixa uma expressão linda, maravilhosa no livro dele. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. De que Jó estava falando? Não era dele mesmo, não era de nenhum outro senão de Jesus. Esse Redentor que viveu. E por isso os profetas, todos eles apontaram. Uns em maior proporção, como Isaías, como Miqueias, deixaram claro a vinda desse nascimento, a vinda dessa morte de Jesus, a vinda de Cristo com propósito definido. E nos Salmos também, como disse aqui o evangelista Lucas, nós temos a presença do servo sofredor. Inclusive, textos que nos relembram muito Jesus Cristo. O salmista, ele se debruça em alguns salmos, os salmistas, porque trazem a ideia de Jesus Cristo muito clara para nós. Então, esse é um primeiro fato dentro desse texto. Jesus, prometido de Deus, ele já estava dentro das Escrituras. Ele já se tinha essa noção bem clara de um Redentor que viria. E o texto vai adiante e diz que Jesus abriu o entendimento deles de acordo com as Escrituras. Porque ele diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. O entendimento é aberto no sentido espiritual, no sentido de vida eterna, através das Escrituras. Como nós lamentamos hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas têm desprezado o estudo das Escrituras. Meus queridos, é a Escritura Sagrada revelada por Deus, é claro, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, que ela nos dá todo o norte de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. E a solução para o grande problema do ser humano, que é um vazio que existe nele, é um vazio enorme que só Deus pode preencher em Cristo Jesus. As Escrituras, elas apontam para Jesus. Nós falamos, e isso é certo, isso é claro, é bem nítido dentro do ensino teológico, bíblico, de que o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. E no Novo Testamento, nós já temos Jesus vindo, Jesus já no meio de nós, ressuscitando, morrendo e ressuscitando, e indo para os céus, e prometendo um retorno maravilhoso. Então é através das Escrituras que nós temos isso. E aqui queremos dizer que nós precisamos estudar as Escrituras com o espírito voltado para que a Bíblia, a palavra de Deus, ela
possa ser interpretada de maneira sadia. Hoje nós perdemos muito porque não nos voltamos para as Escrituras. É através das Escrituras que nós vamos ter a teologia sadia para o viver da igreja, a diretriz da igreja para as suas celebrações, para os seus momentos de culto, para as suas ações, todas elas centradas em Cristo Jesus. Ele é o centro das nossas atenções. E o texto, meus prezados, vai adiante e no versículo 46 ele diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Que promessa maravilhosa que foi cumprida por Deus em Cristo Jesus. Aquela sexta-feira marcante, aquela sexta-feira de horror nos arredores de Jerusalém, foi a prova do amor de Deus por mim e por você. Jesus, ele foi até a cruz, não foi porque os romanos o prenderam. Jesus não foi até a cruz porque Judas o entregou. Jesus não foi até a cruz por nenhuma dessas outras ações de culpabilidade que foi colocada diante dele. Não. Foi o amor de Jesus. O amor de Jesus que o impulsionou até a cruz. Para morrer. Não apenas para sofrer, como diz o texto, mas para morrer por mim. Que amor maravilhoso! Que amor esplendoroso! O amor de Cristo Jesus. Que amor marcante para nós. Podemos perceber que em Cristo Jesus nós temos um Cristo cheio de amor, de misericórdia e graça estendidas a nós. E ele de fato ressuscitou ao terceiro dia. Você pode ir a túmulos de pessoas famosas, de grandes artistas, e você vai ver uma expressão lá: aqui jaz, ou aqui está. Nos túmulos essa expressão está muito presente lá. Mas você indo a Jerusalém, naquele local que é atribuído ao local que Jesus foi ali sepultado, colocado o seu corpo, você jamais lerá aqui jaz, porque aquele túmulo está vazio. Louvado seja Deus, porque aquele túmulo está vazio. A morte não pôde deter o nosso Senhor, a morte não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou como estava prometido ao terceiro dia, porque isso era a promessa de Deus, o poder ressurreto de Cristo Jesus. E aquele túmulo está vazio porque os propósitos de Deus se cumprem na vida de Cristo. Isso para mostrar que Ele tem um poder, mas que Ele nos ama e que as promessas dele são cumpridas cabalmente em nossas vidas. O túmulo está vazio e Ele de fato ressuscitou. E o texto vai adiante e diz que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui é um dever agora da igreja. Jesus ressuscita e ele deixa com a igreja uma missão. Não é uma missão para ontem, não é uma missão para ser postergada, não é para uma missão se a igreja quiser fazer. É uma missão que a igreja deve fazer com alegria, mesmo tendo seus percalços em toda a sua trajetória, de inimigos se levantarem contra a igreja para impedirem a sua marcha, o cumprimento da sua missão. E nós temos aqui essa ordem de Jesus, que Lucas muito bem registrou aqui, para que em seu nome se pregasse arrependimento, para que se dissesse a todas as pessoas, em todas as nações, em todos os povos, em alto e bom som, de que elas se arrependam dos seus pecados e elas aceitem a Cristo Jesus como Salvador, porque Ele mesmo deu o melhor conceito que alguém poderia dar de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se trata, meus prezados, de exclusivismo religioso. Engano quem pensa que nós queremos, como cristãos, ser detentores da verdade. Ao contrário, nós seguimos a verdade que é Cristo.
E aqui nós temos claramente essa missão dada à igreja para que se propague uma palavra, não apenas uma palavra qualquer, mas uma palavra de arrependimento num momento como esse. Os líderes das nações, principalmente aquelas que estão envolvidas nesse momento de pandemia, os líderes, o povo, as nações e as que não estão, mas todo mundo precisa ter a noção clara de arrependimento, porque nós sabemos o rumo que o próprio mundo está tomando. Coisas horrorosas têm acontecido, as que chegam ao nosso conhecimento. E nós precisamos, como igreja de Cristo Jesus, você está ouvindo, crente? Deixarmos primeiramente com a nossa vida, isso nós vamos lá na frente deixar muito mais claro, mas com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso viver diário e constante, cotidiano, a nossa pregação de arrependimento a começar dentro de nós. E essa é a missão que nós temos como igreja, uma missão de proclamação, mas não apenas um falar por falar, mas um falar o que se vive. Essa é a grande questão. Isso a todas as nações, começando por Jerusalém. É impressionante como, nos propósitos de Deus, Jerusalém está lá. Ali a parte toda primeira para que fosse expandido a todo mundo a crença de que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar. Deus já tinha separado lá desde Abraão. E se nós formos notar, mesmo antes de Abraão, porque a expressão bíblica diz que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito definido de enviar o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para morrer por nós e até a cruz. Então, as nações, a partir de Jerusalém, elas são abençoadas. E o texto vai adiante e diz: vocês são testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas destas coisas. Meus queridos, como eu disse, nós não estávamos lá naquele dia, naquela sexta-feira, em Jerusalém. Nós não pudemos ter o privilégio de vivenciar com Cristo os 3 anos de seu ministério como aqueles apóstolos tiveram. Mas nós somos testemunhas como, pastor, de Cristo Jesus, porque nós temos experimentado a ação desse Cristo em nossa vida. Nós não somos testemunhas oculares, mas nós somos testemunhas de fé. Nós somos testemunhas da mudança que Cristo fez em nossa vida, em nosso coração. Porque nenhum de nós, diz as Escrituras, nenhum de nós estávamos querendo alguma coisa com Deus. Porque o profeta Isaías se levanta e ele diz que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Então nós temos esse aspecto de testemunha na nossa vida, no nosso viver. Quantas vidas foram resgatadas e mudadas radicalmente pelo poder transformador de Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer a você que me escuta nesse momento, só Jesus pode transformar a sua vida. Só Jesus pode transformar a sua família. Só Jesus pode transformar nações nos seus momentos mais cruciantes. Só Jesus pode fazer é mais do que uma mudança, é uma transformação que Ele opera no interior do nosso coração. E quantas vidas mudadas, quantas vidas transformadas pelo poder, e por isso nós dizemos que somos testemunhas de Cristo Jesus. Mas eu quero lembrar também aqui que a testemunha implica em compromisso com a verdade, implica em vivermos a verdade, em não abandonarmos aquilo que nós temos como a nossa missão de testemunhar, que é o amor e a graça de Cristo. E nós vamos ao final do texto dizendo que a ordem de Jesus era de ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. O
próprio Jesus deixou essa missão porque a igreja precisava do poder do alto. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes. E é interessante que depois de Pentecostes, nós até hoje, tempos depois, estamos em pleno século XXI, nós vivemos os efeitos de Pentecostes. Por quê? Porque em Pentecostes foi o momento marcante da descida do Espírito Santo, que veio trazer esse frescor à igreja. Jesus não deixou a igreja desamparada, não deixou a igreja órfã, como ele diz lá no Evangelho de João, mas ele enviou o Consolador. E esse Espírito Santo é que tem norteado, é que tem soprado vida à igreja. Quando a igreja tenta se afastar dos caminhos de Cristo Jesus, dos caminhos de Deus, esse Espírito Santo coloca a igreja no prumo. Esse Espírito Santo traz com o agir dele claramente a mudança que é necessária no seio da igreja. E nós temos percebido isso em nossa vida. Então o revestimento do poder foi uma promessa já cumprida e que cada crente precisa se apropriar através de uma busca sincera, uma busca incessante, para que venha a ser revestido do alto e tenha o dom do Espírito Santo. E nós, irmãos, o texto é tão maravilhoso, que ele diz que tendo Jesus levado até as proximidades de Betânia, aquele lugar de Betânia onde ele muitas vezes ia ali à casa de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria, descansar. Era um lugar de refúgio de Cristo. Ele conhecia muito bem aquele espaço. E dias antes ele estava em Betânia. E ele agora volta aos arredores de Betânia para se despedir, entre aspas, dos seus seguidores, que não eram mais agora os 12 apóstolos. Já era agora uma multidão, inclusive o próprio Lucas, no livro de Atos, vai dizer que eram cerca de mais de 120 pessoas que estavam ali presentes. E depois vai fazer uma menção de mais de 500 pessoas. E nós vamos perceber depois que em Pentecostes outros milhares são agregados a esse grupo. E hoje eu e você, aqui, nós fazemos parte dele pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Então, tendo-os levado a Betânia, ele ergueu as suas mãos e os abençoou. E ele, estando ainda fazendo essa ação, ele foi elevado ao céu, como diz o versículo 51. Ele foi assunto, como nós chamamos, assunto aos céus. Ele foi levado até as alturas. Ele hoje, ele não está mais na manjedoura, hoje ele não está mais na cruz, hoje ele não está mais no túmulo, mas hoje ele está sentado no trono e ele reina soberanamente. Ele foi levado às alturas e ele está hoje reinando soberanamente e há de cumprir todos os seus propósitos. Os propósitos de Deus em Deus Pai, Filho e Espírito Santo serão cumpridos em relação à humanidade. E esse texto diz que ele foi levado aos céus e eles então o adoraram. Note que o centro sempre foi Cristo Jesus, nenhum outro. Eles adoram o Cristo. Eles não adoram a mãe do Cristo. Eles não adoram os apóstolos. Eles não se colocam em evidência. Aqui a centralidade de Cristo Jesus. Por isso que a adoração deve ser voltada apenas à pessoa de Cristo. E eles tendo adorado ao Senhor, eles tendo reconhecido que aquele que tinha vivido entre eles, aquele homem de Nazaré, aquele carpinteiro de Nazaré, que aos 30 anos começa o seu ministério, e durante os 3 anos de vida com eles, com aqueles homens e mulheres, pôde marcar positivamente a vida deles. Eles rendem adoração. Não mais agora uma adoração com perguntas, como aconteceu naquele episódio da tempestade, do lago de Genezaré. Que homem é este, que até o vento e o mar
lhe obedecem, não. Eles agora estavam adorando a quem ele sabia de fato quem era. Cristo, enviado de Deus, Senhor, dono de todas as coisas, libertador, redentor, aquele que foi prometido antes mesmo da fundação do mundo, aquele que João Batista, olhando para ele, apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto chega ao seu término dizendo que eles voltaram com muita alegria para Jerusalém. Eles voltam alegres, eles voltam regozijando não apenas aquilo que eles tinham visto, mas aquilo que eles tinham experimentado daquele homem transformador de vidas. E o texto do último versículo 53, diz que eles permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. Note a importância do templo, note a importância das casas dentro da igreja primitiva. Templo aqui, nesse momento ainda, templo de Jerusalém, sinagogas, onde podia se agregar, não é? Eles louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor. Eles rendem louvor ao Senhor no templo. O templo, ele tem a sua importância. Eu fico imaginando, como eu disse na devocional de um tempo atrás, agora, dos dias atrás, como será maravilhoso nós voltarmos desse período de reclusão e nós não nos vermos mais por uma lente de um celular ou de uma TV ou de qualquer outro aparelho, mas nós nos vermos face a face, nós estarmos congregando aqui juntos, nós podermos olhar no olho do outro irmão e vermos que nós permanecemos firmes na fé e que nós estamos agregando-nos para adorar, para nós louvarmos ao Senhor no templo. Local significativo de adoração. Mas eu preciso finalizar essa pregação dizendo a você que o templo é importante. Espaço físico. Como estamos com saudade dele, né? Marcante em nossas vidas, lugar de adoração. Mas o templo maior é a nossa vida. É o seu coração. Quando Jesus entra no seu coração, no templo que é a sua vida, aí toda adoração, ela parte de dentro para fora e ela pode eclodir em louvores, em exaltação ao Senhor. Esse é o templo que precisa, na realidade, de uma visitação clara e poderosa de Cristo Jesus. Sem desprezar o templo físico, o espaço de adoração, mas é o templo do seu coração, a vida, a sua vida, que Jesus quer entrar. É na sua vida que Jesus quer marcar a ressurreição, o poder salvífico dele para sempre. Que Deus lhe abençoe através dessa palavra. Igreja do Senhor, vamos vivenciar cada vez mais e jamais nos esquecermos de que não foi em vão a morte de Cristo, para que nós possamos, todos os dias, valorizarmos com a nossa vida e antevermos o grande e maravilhoso dia, onde nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar com você. Que Deus lhe abençoe e lhe dê graça, e todos sejam, pois, edificados e Jesus glorificado com essa palavra bíblica. Amém. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há,
céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelos aniversariantes desta semana. O Senhor tem sustentado-os com a tua graça e provisão diária. Obrigado, Senhor, pela nossa amizade. Obrigado, Senhor, pela tua provisão e cuidado. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida na vida de cada um deles. Esta é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus. Atenção, crianças, nós abrimos este momento de comunicações com um recadinho especial para vocês. Hoje, às 16h, será transmitido um culto infantil. Atenção, papai e mamãe, vocês podem fazer o agendamento aí no seu celular, colocar um despertador, porque às 16h os nossos filhos adorarão ao Senhor juntamente com a tia Michele e nós vamos glorificar a Deus nesse momento tão especial. Então não percam a sua tarde. Se você depois do almoço tem o costume de tirar aquela sonequinha, às 16h você tem um culto de adoração ao Senhor junto com todas as crianças da nossa igreja e também de outras igrejas que estarão assistindo. Não percam, 16h, culto infantil. A parada solidária foi uma bênção, meus irmãos. Muito obrigado por todos aqueles que colaboraram, que contribuíram, e queremos aqui com essa palavra agradecer a todos vocês. Nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que temos de servir e agradecer também aqueles voluntários, que estiveram conosco aqui durante todo o dia, praticamente da terça-feira, das 9h às 5h, e também aqueles que vieram e fizeram a sua doação. Muito obrigado mesmo, é uma palavra de gratidão aqui para vocês. Caso você tenha interesse em fazer a sua doação e por alguma razão você não conseguiu chegar até aqui a nossa igreja na terça-feira,
você pode procurar o irmão Décio, o telefone dele está aparecendo aqui na tela, e você vai ligar para ele e combinar um horário e o dia durante esta semana para você fazer a sua doação. Então, entre em contato com ele e vocês farão isso. Da mesma forma, se você também tem o desejo de contribuir financeiramente, estamos colocando na descrição deste vídeo, tá? A conta bancária para você poder então fazer a sua oferta. O importante é que todos nós possamos participar, contribuir, porque é fato que as pessoas já estão precisando de nós. E como Igreja de Cristo, precisamos servir uns aos outros. A Escola Bíblica Online continua todas as quintas, às 20 horas. Nesta quinta-feira que passou, nós tivemos a colaboração do Tijuca, dando uma aula excelente sobre 1 Coríntios. Também queremos aqui aproveitar e agradecer ao pastor Jabes Filho, que tem também dado um suporte, dado apoio. E a próxima aula na quinta-feira agora será com ele. Então basta você acessar o canal da nossa igreja no YouTube e você então poderá assistir às nossas aulas. Que seja bastante edificante para você e sua família. E os dízimos e as ofertas da nossa igreja podem ser entregues via transferência bancária ou então indo até a sua agência, e as informações necessárias para as transferências estão aqui aparecendo na sua tela, e contamos com o apoio, fidelidade e a colaboração de todos os irmãos para que o nosso ministério dê sequência neste momento de pandemia, mesmo não estando nos encontrando no templo. Mas estamos juntos em oração, estamos juntos em colaboração, e que Deus possa fazer prosperar a sua casa e a sua família. Que não venha faltar nada na sua mesa, em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, em tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim sobre o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Estamos encerrando esta programação, este culto ao Senhor, e queremos te parabenizar por você estar conosco nesta manhã tão especial de Páscoa, adorando ao Senhor junto com os nossos irmãos ao mesmo tempo, através da tecnologia que nós temos utilizado. Que você possa ter um domingo especial com a sua família, com a sua casa, que Deus venha guardá-los, protegê-los e dar a devida paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, encerrando esta programação com a bênção nesta hora. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo seja com o teu povo hoje reunido e para sempre. Amém.